Sou o professor Durval Filho, mais uma aula remota, um vídeo que eu gravo utilizando o YouTube, um vídeo animado da professora Luzia Cecília, que o assunto hoje nosso é complemento verbal, objeto direto e objeto indireto. Então, vamos lá. Do que se trata esse complemento verbal? Tá bom? O que é o objeto direto e o que é o objeto indireto? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. O que é o verbo transitivo? Tá? O verbo transitivo é o verbo que necessita de um complemento. O que é esse complemento? É uma explicação, é um esclarecimento. A gente lê a frase, se a gente parar no verbo, não faz sentido, necessita uma explicação. Esse complemento chama-se objeto. Tá? Então, o verbo transitivo necessita de complemento, ele necessita de objeto. E tem o objeto direto e o objeto indireto. Vamos ver um exemplo agora do verbo transitivo do objeto direto. O nosso primeiro exemplo, então, é eu amo você. Então, eu amo você. O que acontece aí? Se eu leio a nossa oração e paro no verbo eu amo, necessita complemento? Sim. Né? E esse complemento, então, o que eu amo? Quem eu amo? Você. Então, esse você é o objeto direto. Não necessita de preposição. Então, como é que eu sei que o complemento é objeto direto? Não tem preposição. Então, gente, vocês têm que lembrar-se das preposições. Tem uma aula anterior nossa que a gente fala das preposições. Então, aqui no caso não tem preposição. Então, a resposta, o predicado aqui, você é objeto direto. Verbo transitivo direto. Nosso próximo exemplo, então, vai ser do verbo transitivo indireto. Vamos ver aqui um exemplo, o nosso exemplo, qual que é do verbo transitivo indireto. Ele necessita a preposição. O verbo transitivo indireto tem que ter a preposição, tá ok? Necessita-se da preposição. Então, olha o exemplo. Eu gosto de você. Então, nosso exemplo aqui, eu gosto de você. O que acontece aqui? Eu vou ler a nossa oração e vou parar no verbo. Eu gosto. Necessita de complemento, necessita de explicação. Então, esse complemento chama-se objeto. Tá. De quem que eu gosto? De você. O de é preposição. Então, apareceu a preposição no complemento, então o que é? Objeto indireto. Então, de quem que eu gosto? De você. De é preposição. Então, de você é objeto indireto e o verbo é transitivo indireto. O nosso próximo exemplo aqui vai ser o verbo transitivo direto e indireto. Então, o que acontece com o verbo aqui? Ele tem dois complementos, ele tem dois objetos. Ele tem o objeto direto e o objeto indireto. Olha só o nosso exemplo aqui. Entrego o livro para ele. Então, veja bem, pessoal. O verbo aqui, se eu paro no verbo entrego, faz sentido? Não. Necessita de complemento de objeto. Então, eu entrego o livro. O que eu entrego? O livro. Ok. Tem preposição aí? Não. Então, objeto direto. Eu entrego para ele. Para ele. Tem preposição? Para é preposição. Então, olha só. Eu entrego o livro. Objeto direto. Eu entrego o livro para quem? Para ele. Tem preposição? Objeto indireto. Então, esse é um exemplo de verbo transitivo direto e indireto. Ele, o verbo, necessita de dois complementos. Um é objeto direto e o outro é objeto indireto. Um
não tem preposição, objeto direto. O outro tem preposição, objeto indireto. O nosso próximo exemplo aqui, a gente vai ver o verbo intransitivo. O que acontece com o verbo intransitivo? Ele não precisa de complemento. A gente lê a oração, para no verbo e a gente entende. Ele faz sentido. Então, por exemplo, a criança caiu. Parei no verbo. A criança caiu. Faz sentido? Sim. Está completo? Sim. Então, quando o verbo não necessita de explicação de complemento, verbo intransitivo. Ok. Mas aí, e se eu falo assim? O homem morreu. Tá? O homem morreu. Ok, verbo intransitivo. Parou no verbo, né? E faz sentido. Aí se eu falo assim, o homem morreu ontem. Será que ainda é verbo intransitivo? O homem morreu ontem. Sim, ainda é verbo intransitivo. Mas e esse ontem? Ou se eu falo assim, o homem morreu de sede. O homem morreu ontem de sede. Ou o homem morreu de sede. E aí? Continua sendo verbo intransitivo. O que acontece então com o ontem e com o de sede? Ele é adjunto adverbial. Pode ser de tempo, de modo, de local. O adjunto adverbial, ele é um esclarecimento a mais, mas ele não é essencial. Então, se eu tiro esse de sede, se eu tiro esse ontem, a criança caiu ontem. Se eu tiro esse ontem, continua fazendo sentido. Então, é assim que você vai descobrir, tá? Às vezes, o verbo intransitivo gera dúvida, as pessoas até pensam que ele é transitivo indireto. Igual, por exemplo, o homem morreu de sede. Aí você vai pensar, esse de é preposição. Então, de sede, o homem morreu de sede. Esse de sede é objeto indireto. Não. Esse de sede, no exemplo, o homem morreu de sede, ele é adjunto adverbial. Como é que você vai, então, saber a diferença? Se você tirar o de sede, o verbo faz sentido. O homem morreu. Eu tirei o de sede fora. O verbo faz sentido. Já no exemplo do verbo transitivo indireto, se eu tiro, vamos lá para o exemplo. Vamos lá para o exemplo. Aqui no indireto. Vamos para o exemplo. Aqui. Ó, eu gosto de você. Nesse exemplo aqui, do verbo transitivo indireto. Eu gosto de você. É diferente daquele outro exemplo. O homem morreu de sede. Qual que é a diferença então, gente? Olha aqui. Se eu tiro esse de você, fica sem sentido. Eu gosto, está faltando explicação. Então, esse de você é objeto indireto. Agora, no exemplo, o homem morreu de sede. Eu tiro o de sede. Aí eu paro lá no verbo. O homem morreu, faz sentido. Então, o morreu é verbo intransitivo. Você para a leitura no verbo e ele fica com sentido. Verbo intransitivo. Agora, o verbo transitivo indireto necessita de complemento. Então, eu não posso falar eu gosto. Só isso. Vai faltar explicação. Então, eu gosto de você. Então, esse de você, de é preposição, ok? E ele é objeto indireto do verbo gostar. Por isso que é o verbo transitivo indireto. Pessoal, a gente volta então num outro momento às nossas aulas com mais explicações. Vocês vão fazer um exercício depois e a gente volta a conversar nas próximas lives. Um grande abraço e até a próxima.